Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Trânsito. Orozimbo Maia, motorista encontra boas condições. Tem pontos onde reduz um pouco a velocidade, mas não chega a perder tempo não. Faz um bom caminho pela Senador Saraiva até a chegada ao Terminal Miguel Vicente Cury. Aproveite as ofertas da Semana do Brasil na Fast Shop. Os melhores produtos com até 40% de desconto e frete grátis. Corra, baixe o app e receba em casa em até 2 horas. Só na Fast Shop. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Júlio Nascimento. 11h34. Alô, Bandeirantes. Grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelo aplicativo Band Rádios, pelo YouTube, Facebook. Vamos juntos até 12h30 com mais uma edição do Nossa Área e toda a equipe de Carlos Batista. Hoje, dia 1º de setembro de 2021, seja bem-vindo. Mês de setembro, que seja um mês de muita parceria aqui entre você, ouvinte, e toda a equipe do Batistão. Vamos girar aqui a nossa equipe, trazendo informações da dupla campineira, com o primeiro destaque da Ponte Preta. Chegando o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um grande abraço para você e para todos que acompanham o Nossa Área. A Ponte Preta treinou no período da manhã no estádio Moisés Lucarelli. Macaca se prepara para o jogo contra o Sampaio, sexta, às 7 horas da noite, no Moisés Lucarelli. O técnico Gilson Kleina vai ganhar algumas opções para escalar a sua equipe. E o duelo contra o Cruzeiro, que acontece na outra rodada, já gera polêmica. O time de Belo Horizonte quer transferir a partida de Belo Horizonte para o estádio do Jacaré, onde pode receber público no duelo contra a Macaca. E agora o destaque do Guarani na Bandeirantes, chegando com o repórter Marcos Luiz. Tudo bem aí, Marquinho? Tudo bem aqui, e aí, Júlio? Tudo certo. Hoje diferente, né, Júlio? Que visita ilustre, que você honra. sabe que lugar de repórter é no local do fato, né? É longe daqui, né? É longe daqui. Resumindo, é longe daqui, Júlio. Você foi muito bem. Júlio, um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. O Guarani deverá viajar com um homem importante na delegação. A informação é que Regis poderá estar na delegação do Guarani para a partida de sábado contra o Náutico. Aí vem a pergunta, titular ou opção no banco de reservas? Daniel Paulista não terá Ronaldo Alves. Aliás, já não teria, né? Por força de contrato, mas está suspenso pelo terceiro cartão, Júlio. A opinião da Bandeirantes, Glega Zorzinho, olhar técnico. Um abraço pra você. Qual é o seu destaque, Glega? Um abraço pra você também, Júlio. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, hoje tem a abertura da 22ª rodada da Bezona. E jogos importantes, hein? O Confiança recebe o CRB e o Londrina recebe o Coritiba. E o que eu quero dizer com isso? Que com um tropeço do Coritiba e uma vitória do CRB, o time do professor Alan Al pode dormir na liderança, Júlio. Carlos Henrique, o bate pesado. Qual é o seu destaque? Um abraço pra você, CH. Bom dia a todos. A seleção brasileira do Tite terminou o treino há pouco lá no CT do Corinthians. Seleção brasileira que volta a campo amanhã.
10 da noite, no Chile, contra a seleção chilena. O técnico faz mistérios sobre a escalação do time titular. Nossa área no ar com os trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Fernando, produção comigo Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Gleger Zorzin e Carlos Henrique, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Quem sai de Valinhos para acessar Campinas pela Von Zuben encontra boas condições, não perde tempo na Engenheiro Francisco de Paula Souza, também encontra boas condições na Avenida da Saudade e Rua Abolição. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon, seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, entramos no mês de setembro e também na contagem regressiva para o principal clássico do interior do Brasil. Derby 201 é na Bandeirantes. Aqui na Bandeirantes você vai ter a melhor cobertura do clássico entre Ponte Preta e Guarani no dia 17 de setembro, às 9h30 da noite, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A história das disputas, os gols, os números do confronto, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande clássico aqui na Bandeirantes. No oferecimento de Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para sua economia. Confira no site iga.com.br, siga no Facebook e Instagram Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse o site drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços para caminhões e picapes. acessorios3vias.com.br. WhatsApp é 974032077. E Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Vem aí, Derby. Derby é muito mais Derby aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. Você ouve Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, na sequência tem informações dos times de Campinas. Só aqui, né, responder o nosso colega, o Flávio. É verdade que podem trazer de volta o Ricardo Oliveira para o Santos. Na verdade, a torcida do Santos tá fazendo uma campanha aí, né, pra volta do Ricardo Oliveira, e ele respondeu dizendo que se pintar uma proposta, claro, que ele aceitaria voltar à Vila Belmiro. Júlio, em Minas está liberado a torcida no estado todo, porque Ponte e Guarani não fazem convênio com uma cidade do sul de Minas, tipo Monte Sião? Escreve aqui o Tandy Negrão. Minas Gerais fez 2 testes, primeiro com a torcida do Atlético Mineiro, depois com a torcida do Cruzeiro, mas foi vetado, né? Então voltamos a estaca zero, por enquanto, em relação a público nos estádios. E o Fernando escreve aqui: hoje é dia de parabenizar o maior clube do mundo. Parabéns, Corinthians. O Lucas Fernando aqui, que é o nosso operador palmeirense. Concorda, Lucas, que é o maior time do mundo, Corinthians? Não, né? Não concordo, claro que não. Ô, Júlio, aproveitando aí, manda um abraço. Mas calma, pô. Não, aos educadores físicos, senão eu vou esquecer. Calma. Hoje é dia do educador físico. Uma coisa de cada vez. Parabéns a todos os educadores físicos aí. Obrigado, Júlio, pela janela aí. Desculpe, viu? Mas eu não dei janela nenhuma, você que me atropelou, velho. Mas o Fernando aqui escreve: parabéns pro Corinthians. Hoje, 111 anos de história do Corinthians. E dia 1º de setembro, dia do educador físico. Gleger Zorzin, todos os profissionais da área estão
de parabéns, aliás, uma função muito importante dentro do esporte no modo geral e dentro da comunicação também, sem dúvida nenhuma. Exatamente, Júlio. Um abraço a todos os professores de educação física, né, a todos que se dedicam a essa profissão que é maravilhosa, às vezes não tão vista, né, mas é uma profissão realmente maravilhosa. E parabéns ao Corinthians, né, que eu também nesses, quantos, Júlio? 111 anos, eu fiz um pouquinho da parte da história disso aí. Agora são 11h42. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos lá, informações da ponte chegando aqui na Bandeirantes. Antônio Lupe pede passagem, atualizando tudo na Macaca. Quem tem campo na sexta-feira contra o Sampaio Correia, Lupe? É verdade. Mas vou aproveitar esse gancho que o ouvinte acabou falando, né, sobre a possibilidade de ter público nos estádios em Minas Gerais, porque isso tem dado aí já uma certa polêmica em relação ao Cruzeiro. Você disse que em Belo Horizonte foi feito alguns testes com o Atlético e também com o Cruzeiro, e o prefeito da cidade, né, o Calil, acabou vetando novamente o público. Porém, o Estado ainda permite jogos com público até 30%. E pelo menos o que foi colocado ontem pelos companheiros da Rádio Itatiaia, o Cruzeiro quer levar os seus jogos para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, que fica aproximadamente a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Por causa disso, o Cruzeiro precisa fazer algumas adequações do gramado e também do VAR. Então existe sim essa possibilidade do Cruzeiro enfrentar a Ponte Preta sem ser essa rodada agora na outra, com público 30% na Arena do Jacaré, com a presença de alguns torcedores em Sete Lagoas. Seriam 4 mil torcedores, né? Eles estão com muita dificuldade na instalação do VAR. Isso, mas para ir se isso ocorrer contra a Ponte e contra o Operário, seriam cerca, né, de 4 mil torcedores do Cruzeiro, mas ainda é uma possibilidade, não está confirmado, né? Mas o Cruzeiro está comprando uma briga gigantesca com os outros times da Série B do Campeonato Brasileiro. E ele já solicitou à CBF a alteração desse jogo contra a Ponte, para a Arena do Jacaré, jogo que acontece na outra rodada, se não me engano, é no dia... Estava marcado para o dia 7, mas passou para o dia 11. Dia 11 de setembro, às 11 horas da manhã, esse jogo que a Ponte pode jogar com o Cruzeiro, com a presença de público na Arena do Jacaré. Eu tenho uma certa dificuldade em entender isso, né? Se fosse uma decisão da CBF em liberar alguns estados, como foi a Premier League, que algumas cidades tinham público, outras não, mas era algo que vinha sendo trabalhado pela própria entidade. Tudo bem, mas o Cruzeiro tá batendo no peito, não quero saber dos outros times, eu vou ter torcida e vocês fazem o que vocês quiserem aí. E olha que eu tenho um carinho muito grande pelo Cruzeiro, mas não gosto dessa atitude não, viu, Gleger? É uma atitude meio que egoísta, me aparenta ser essa do Cruzeiro. Também acho, concordo. E até tá passando por esse momento delicado, difícil, né, na competição. O fora de campo também, cheio de problemas. Eu acho que estão fazendo isso aí para desviar um pouco o foco, né, Júlio? E aí, não gostei dessa atitude. Eu acho que se for para ter público, tem que ter em todos os jogos. E não gostei. Realmente acho uma atitude, digamos que, antidesportiva. E aí, CH, o que você acha sobre o Cruzeiro sendo o único time da Série B com a possibilidade de público no campeonato? Mas me deixa preocupado é a CBF não tomar as rédeas da situação e não fazer valer o que foi combinado entre os clubes. Ela simplesmente está fazendo cara e está agindo com cara de paisagem. Olha, não toma nenhuma atitude, está errado. Se libera para um, tem que liberar para todos. Não pode para um, não pode para ninguém. Está errado, é uma atitude absolutamente individualista que quebra efetivamente um acordo que os clubes fizeram já há alguns meses ou algumas semanas. Está errado, eu não concordo. Seguindo Antônio Augusto Lupe. Pois não, Júlio Nascimento. A Ponte Preta trabalhou hoje de manhã no estádio Moisés Lucarelli, mais uma vez, sem atendimento à imprensa. Os atletas continuam calados a respeito dessas pendências que a diretoria tem com alguns jogadores do elenco da Alvinegra. Duelo contra o Sampaio Correia, sexta-feira, 7 horas da noite. E o técnico Gilson Kleina pode ganhar alguns reforços que estavam
entregues ao departamento médico, principalmente para o sistema defensivo. O Ryan e o Fábio Sanches, 2 jogadores que machucaram na mesma partida contra o Goiás no primeiro turno da Série B, eles já estão liberados e participaram de algumas atividades ontem e hoje. Outro atleta que está em fase final de recuperação e, inclusive, faz algumas atividades com o restante do elenco é o meia Camilo, e não jogou contra a equipe do Vasco na última rodada com problemas no joelho e também não atuou no duelo contra o Brusque, na vitória da Ponte pelo placar de 3-0. Camilo pode sim ser um reforço da Ponte Preta para esses jogos que a Macaca tem pela frente. O Thales também está liberado. Ontem participou normalmente da atividade e é mais um atleta que fica à disposição do técnico Gilson Kleina, que não tem nenhum desfalque por cartão, mas tem o desfalque do André Luiz, que pertence ao Sampaio e por isso não pode jogar. O Gilson ainda tem hoje já foi, né? 11h48 já deve ter acabado o treinamento no Moisés Lucarelli e amanhã, onde ele finaliza a preparação da Ponte Preta para o duelo contra a Bolívia Querida. Muitos torcedores estão me perguntando a respeito do Matheus Anjos. Chegou? Não chegou? A expectativa é que o anúncio aconteça nesta quarta-feira, pelo que foi passado. Negociação em estágio muito avançado. O atleta deve desembarcar em Campinas hoje, pelo menos o que foi me passado, e deve ser anunciado. A não ser que tenha acontecido algum problema na questão burocrática entre Anjos e Atlético Paranaense, já que o time do Paraná queria a renovação de contrato do jogador por mais uma temporada antes do empréstimo para a Ponte Preta. Questões burocráticas que separam aí o anúncio do 15º reforço da Ponte Preta, Matheus Anjos, que deve chegar a qualquer momento, e a expectativa do anúncio ainda hoje, Júlio. Pois é, né? Muita expectativa pela chegada aí de mais reforços nesse time da Ponte Preta, principalmente avisando esse jogo contra o Sampaio, possibilidade de mudanças também, né, Gleger, entre o time titular da Ponte para enfrentar a Bolívia Querida. Exatamente, né, Júlio? Vai ser um jogo muito difícil para a Ponte. Apesar da boa fase jogando dentro de casa, né, de bons resultados, a Ponte vai ter muita dificuldade nessa partida. Tem aí a ausência do André Luiz, né, que o Gilson vai ter que se mexer aí para achar um substituto. Eu estava dizendo ontem, inclusive, que nesse setor, né, e da forma com que joga, né, da forma com que ele planeja a sua plataforma tática, você precisa ter um jogador ali de contenção. E no elenco da Ponte hoje a gente não vê nenhuma perspectiva de um jogador com essa característica. Pode ser que ele traga o Marco Júnior, né? E entre com um segundo volante ali, Locatelli. Tomara que não seja o Locatelli, né? Tomara que ele dê uma oportunidade ao Leonaldi. Acho que esse menino, lá quando se contundiu, teve oportunidade, estava indo muito bem. Infelizmente teve a contusão, ficou fora um tempo, tá voltando. Já, se eu não me engano, é a 3ª ou 4ª partida que ele tá participando ali do banco, das viagens. Então precisa dar oportunidade. Tá aí, né? E acho que até pela juventude, né? Num jogo difícil, num jogo onde a Ponte vai ter que ter, primeiro, muita concentração, muito equilíbrio e fazer aquilo tudo que ela vem fazendo jogando dentro de casa, né? Se impondo, jogando para cima, independente de quem está enfrentando, se está lá disputando o G4 ou não, é um jogo importantíssimo e a Ponte precisa vencer, né? Perdeu fora de casa, agora é o momento de recuperar os pontos, jogando dentro de casa. De suma importância esse jogo, Júlio. E olha, até pela a possível chegada de reforços, que eu acho que é importante, mas eu acho que o foco não é nem esse agora, nesse momento. Acho que o foco agora é o Sampaio Correia. É um jogo duro, difícil, né? Esse time do Sampaio tá fazendo uma competição fantástica, um baita de um campeonato. Tem um treinador lá que sabe das coisas também, jogando dentro e fora de casa. Então a Ponte tem que estar muito atento. E o Gilson, né, organizar aí uma estratégia para tentar surpreender. Eu tô acreditando num bom resultado. Apesar das dificuldades aí que pode ter nesse meio de campo, tô acreditando sim num bom resultado, Júlio. E você, CH, a possibilidade da volta de um jogador experiente também, como o Camilo, nos próximos jogos da Ponte, né? Ele perdeu aí os 2 últimos compromissos e, de repente, pode estar à disposição aí em breve na Macaca. Tá descansado, né? Tá descansado e o aspecto físico foi uma das justificativas do Kleina em relação a tirá-lo do time e colocar no banco de reservas. Ele precisa muito do aspecto físico. Mas se ele continuar, caso seja escolhido jogar do lado do Moisés ali, um acaba atrapalhando o outro. Ele tem que jogar de uma outra maneira.
Por isso que o Fecim, com mais mobilidade, acabou em 1 ou 2 partidas tendo destaque. Precisa aparecer mais para o jogo, ser mais intenso. Eu não sei o que está acontecendo efetivamente, eu sou fã do futebol do Camilo, mas eu reconheço que o momento não é dos melhores. Então, por merecimento, ele não tem condição de ser titular. Agora, pela técnica, pelo histórico, pela experiência, pelo peso, ele é um jogador diferente, mas não está jogando bem. Não sei não se ele volta na sexta-feira. Tem possibilidade, sim. O jogo é complicado. Mas a Ponte tem nos jogos dentro de casa, Júlio e ouvintes, batalhado demais. Esse é o espírito do time. O Gilson Kleina encontrou na força do grupo, na união dentro do vestiário, uma saída para melhorar o que era terrível. Hoje é difícil, mas estava terrível. O time nem ganhar as partidas ganhava. Então hoje o time batalha, vai na raça, vai na força e na individualidade do Moisés. É assim que a Ponte tem se virado nas partidas e também tem demonstrado um pouco mais de equilíbrio defensivo. Isso tem feito a diferença nos jogos dentro de casa, principalmente. Espero que continue assim. Eu não acho o Sampaio Corrêa um super time, eu acho um time absolutamente batível, apesar de estar no momento melhor que a Ponte. Então, se jogar direitinho, como tem jogado ultimamente dentro de casa, ganha do Sampaio Corrêa. O Luiz escreve aqui: bom dia, Júlio e companhia. Fácil resolver o problema da torcida, não entra em campo todos os times. Daí a CBF deve acordar. O Cruzeiro deveria perder todos os pontos em partidas com o público. Ele não é melhor do que ninguém. Edinho Casagrande, Cambuí, Minas Gerais. Essa atitude do Cruzeiro é sinal de desespero de não conseguir acesso mais um ano. Time medíocre com a força da torcida pode sim se superar. A CBF não pode permitir essa quebra de acordo. Lamentável. Thales Lemos tá mandando aqui um abraço especial pro Marquinhos Luiz. Obrigado, Thales, pela mensagem. O Tandy Negrão, o Júlio, por isso falei pra Ponte e o Guarani fazerem uma parceria, mandarem jogos no sul de Minas, já que estão burlando a lei. Poxa, mas eu não acho legal isso. Não acho legal o Guarani e Ponte se meterem nessa, não. Júlio, Cruzeiro não está batendo no peito de ninguém. O estado de Minas Gerais está liberando. O Edivalmir. Mas em relação à CBF e ao que a CBF tinha acordado, ele tá batendo no peito, Edivalmir. Se ele não tivesse que bater no peito, ele não ia atrás do STJD. Ele teve que buscar o STJD para assegurar que ele pode fazer um jogo com torcida. Se isso não é bater no peito e confrontar a CBF, eu não sei o que é. Então eu acho que é sim um enfrentamento ao que determinou, por enquanto, a instituição que regula o futebol brasileiro. É uma atitude muito egoísta do Cruzeiro. E os times têm se manifestado contra isso, né? Todos os times emitiram nota para manifestar um repúdio à atitude do Cruzeiro. Mas o estado de Minas está liberando. Poxa, legal. Que bom que as coisas estão melhorando. Mas esse não era o acordo. Então, pelo menos para mim, uma atitude egoísta, sim. Bom dia, Júlia. Existem rumores. Bom, aqui sobre a Arena do Guarani, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Boa tarde. Poderá torcedor na Arena do Jacaré ou não? Torcedor da Ponte. Nossa, aí vai já no outro lado que eu fico na dúvida, não sei não. Mas é uma boa pergunta. É uma boa pergunta aqui do nosso ouvinte. Confesso que eu não sei responder e tenho certeza que o Lupe, num primeiro momento, também não vai ter essa resposta. Então a gente vai investigar. Tem? Não tem. Ah, não tá, tem. que susto. Não tem. Daqui a pouco você volta então com mais. Combinado, Lupe? Tá certo, Júlio. Agora são 11 horas e 56 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Boletim do Derby 201. Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli. Dia 17 de setembro, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de
marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Meus amigos da Bandeirantes, fala do derby de 2008, aquela campanha do Paulistão levando a Ponte ao vice-título e o Guarani escapando do rebaixamento. A Ponte tinha como destaque o goleiro Aranha, o lateral direito Eduardo Arroz, que veio do Marília, tinha aí o Meia Elias, que veio do Juventus, o Renato Cajá, a equipe comandada pelo técnico Sérgio Guedes. O Guarani do técnico Jair Pserni, que tinha lançado o atacante Henrique. O Henrique veio do Campinas Futebol Clube e com seus gols acabou salvando o Guarani do rebaixamento. Destaque para o zagueiro Danilo Silva, revelado no Guarani, foi para o São Paulo, voltou e do Guarani foi para o Inter de Porto Alegre, jogou muito tempo depois no Dínamo de Kiev. Vamos lá, com bola rolando, o zagueiro César faz 1-0 para a Ponte aos 14 minutos, lá no gol da Fepasa. O Fabinho tentou meter a bola para fora, mas não conseguiu. Batista acabou cedendo o escanteio. É para a Ponte, Eduardo Arroz cobra. Eduardo Arroz autorizado, partiu pé direito, cruzou por baixo, a bola voltou. Reboteada sobrou com Eduardo Arroz, levou para a linha de fundo, escapou de Danilo Silva, pé direito, cruzou para trás, passou por todo mundo, vai fazer a Ponte, bateu César, é gol! O César, que foi revelado na própria Ponte, jogou de 92 a 95, depois teve as suas andanças, jogou na Portuguesa, chegou à seleção brasileira, alguns amistosos, e jogou no Paris Saint-Germain. Aos 32 minutos, o segundo gol da Ponte, o do atacante Marcelo Soares, que veio do J. Marucelli do Paraná. Ultrapassa a linha na metade do campo, tentou um passe aprofundado, chegou Roger Bernardo, caiu, reclamou da falta, penetrou, vai pra bola, dominou, Luiz Ricardo, bateu, gol! Veio o segundo tempo, o atacante Cris, a 40 segundos, marca o primeiro gol do Guarani. Lá vem Guarani, vem pra bola, tocou Marcinho, tocou na trave, voltou Cris, bateu, gol! O Cris, que veio do Ituano, estava na sua segunda passagem pelo Guarani. Aos 27 minutos, o Elias marca o terceiro gol da Ponte. O Elias, que depois do Paulistão 2008 foi para o Corinthians. Renato de novo na bola. Renato partiu, pé canhoto, levantou, cruzou, toca de cabeça, Luiz Ricardo entrou, tocou, é gol! Elias! E aí o Henrique, olha ele aqui, de pênalti, acabou marcando o segundo gol do Guarani. Posição para fazer a cobrança do penal, 29 minutos e meio da etapa final de jogo. Henrique, ele não sai da risca frontal da grande área, partiu, pé direito, bateu, gol! O Henrique, que no jogo anterior, no Brinco, Guarani 2, Ituano 0, ele fez os 2 gols do Guarani e depois da partida, a Bandeirantes colocou o pai dele para cumprimentá-lo. O pai do Henrique tinha uma padaria na Vila Teixeira. E aos 43, no finalzinho, o atacante Vanderlei, revelado na base da Macaca, tinha acabado de entrar no lugar do Luiz Ricardo. O Vanderlei fez o quarto gol, fechando o Ponte 4-2. Pegou o rebote, partiu em alta velocidade, lançou para Elias, vem pela direita. É 2 contra 2, Elias em cima de Roger Bernardo. Tentou alugar o camisa número 5, tabelou com as canelas do Roger Bernardo, soltou para Fabinho, penetrou, vai para a área, pé direito, cruzou para trás, Vanderlei tocou de cabeça, é gol! Na marca de 43 minutos, etapa final do jogo. Na arrancada pela direita, Elias tocou a bola para Fabinho. Ele penetrou em cima de Roger Bernardo, levou para a linha de fundo, cruzou para trás pelo alto. Vanderlei subiu mergulhando e tocou de cabeça a bola para o fundo da rede. A Macaca nesse dia com o Aranha, Eduardo Arroz, César, João Paulo e Fabinho, Deda, Bilica, Elias e Renato Cajá, Marcelo Soares, depois Ricardo Conceição e Luiz Ricardo, depois Vanderlei. O Guarani com Gisiel, Maranhão, Maxandro, Danilo Silva e Alessandro, Roger Bernardo, Lucas, depois João Paulo, Fabinho, Romão e Marcinho,
Andrezinho, depois Cris e Henrique. Depois desse derby, o Guarani no Brinco perdeu para o São Paulo de 1-0, depois foi a Jundiaí, empatou com o Paulista 1-1, o gol do Henrique. Na Javari, penúltima rodada, um 2-2 suado contra o Juventus. O Henrique marcou os 2 gols, indo para a última rodada dependendo só do Guarani. E aí na última, Guarani 2, Rio Preto 0, o Henrique fez 1 gol e o Bugre escapou do rebaixamento. Meus amigos, 2008, majestoso, Ponte 4, Guarani 2 e derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Essa amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Avante, avante meu Bugre, com fibra e testemunho. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Refrigerante Antártica Guaraná 2 litros, 4,69, exceto zero. Filé de merluza Iglu 400 gramas sem pele congelado, 10,98. Creme dental Colgate triplação 90 gramas, 2,69. Ofertas válidas até segunda-feira, 6 de setembro. Pague com cartões alimentação. Confira muito mais em iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadasерvas.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes começa nessa quarta-feira, a 22ª rodada da Bezona com 2 jogos, em Confiança e CRB, às 7 horas da noite, e no Estádio do Café, às 9h30, o Londrina joga contra o Coritiba. Sexta-feira tem Ponte Sampaio, Vasco e Brasil de Pelotas, Brusque e Avaí. CSA joga contra o Vila Nova, sábado Operário e Vitória, Náutico e Guarani às 5h15 da tarde. E também no sábado, Remo e Botafogo. A rodada termina na terça-feira, dia 7, feriado, Goiás e Cruzeiro. Coritiba 39, Goiás 38, CRB 37, Botafogo 35. Esse é o G4. O Guarani é o 7º com 33, a Ponte é a 15ª com 22. E no rebaixamento, Londrina 21, Vitória 20, Brasil 14, Confiança 13. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 974032077. Em 2021, a rede Drugstore Popular completa o seu 10º aniversário. Vamos às ofertas. Toalha umedecida Huggies, 9,99. Fralda Pompom, 19,99 o pacote. Listerine Cool Mint, 9,99. Peça pelo WhatsApp, 19989320486. Ou pelo Disque Entregas, 1937227866. Ofertas válidas até 30 de setembro. Sua saúde é a prioridade na Drugstore Popular. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 66
6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes, é hora do Bugre da Band. Vamos lá, agora são 12 horas 7 minutos. Informações do Guarani aqui na Bandeirantes, chegando com o nosso visitante ilustre. Visitante não, né? O cara manda e desmanda. Que isso, Gil, não mando nem na minha casa mais. Vou falar, tô perdendo pro Sans, você quer saber? Pô, o Sans é monstro, cara. Ele tá mais lento que já foi, né? É a idade, né? Mas tá mais experiência, sabe os atalhos, né, Marquinhos? É mais na qualidade, né? Mais na qualidade. A guarda dele é mais lenta, mas é sempre na qualidade. Pra quem não sabe quem é o Sam Doberman, que eu tenho de 11 anos. É forte, Gleber? Espetacular, maravilhoso. Cachorro é forte, porém dócil. É isso aí. Mas não põe a cara lá não, hein? Como de guarda, né? É verdade. Júlio, um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. O Guarani tá treinando, né? Pensando na partida contra o Náutico. E o técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time e só deverá acontecer a definição no Estádio dos Aflitos para o jogo das 5h15 da tarde. Só lembrando, né? Até o Batista brincou na tela da Band, pô, a CBF arrebentou com o cabeçote, porque depois do jogo da Série C, do campeonato, né? Daria tempo para colocar, como a gente já fez, a entrevista do técnico Daniel Paulista. Agora, quando terminar o jogo do Brasileiro da Série C na TV, ainda vai estar rolando o jogo do Campeonato Brasileiro da Série B na rádio. Então, realmente, um trabalho acabou sendo prejudicado. Vou ligar lá para a CBF, para o Caboclo, para quem manda, né, de fato, mesmo não estando, é o que manda ainda de fato, e você sabe muito bem disso, para ver se dá uma verificada nessa situação, porque senão o Batista vai ficar muito chateado. É verdade. E sem poder contar com o Ronaldo Alves, a dupla deverá ser mais uma vez com o Carlão e com o Thales para a partida do final de semana. Andrigo, Júlio, a gente teve a oportunidade de conversar com ele ontem. Para quem não ouviu, né, a entrevista que fizemos com o jogador coletivo, é claro, aqui é a entrevista do atleta do Guarani, falando dos trabalhos que estão sendo executados já para o final de semana. Então, né, a gente sempre procura dar o nosso máximo. Como você falou, né, eu tive aquela lesãozinha que era chata e demorava para recuperar no começo do campeonato, e aí tive que brigar pelo meu espaço depois, né, entrando no segundo tempo, até, né, voltar a ser titular. E aí sim, é normal, quando o jogador tem sequência, ele vai melhorando o desempenho, e foi isso que aconteceu comigo, né? Eu já estava, mesmo entrando no segundo tempo, eu estava contribuindo com assistência, pude fazer o gol novamente contra o Botafogo, e cada vez mais procurando, né, evoluir constantemente e treinando sempre forte, como eu sempre fiz, para cada vez estar melhor, né? Porque quem é ambicioso quer sempre melhorar. Andrigo, gostaria que você falasse sobre o que o Guarani precisa fazer para se manter entre os 4 melhores da competição, e gostaria que você falasse sobre o seu momento e até comparando o seu futebol antes da contusão, Andrigo. Então, acho que a gente tem que manter essa pegada de pensar em cada jogo uma final, pois 1 ponto, 3 pontos, 2 pontos podem fazer muita falta lá no final, e se a gente não tratar cada jogo assim, né, a gente vai ter jogos que a gente vai deixar escapar pontos. Então é importantíssimo a gente ter essa metodologia. E quanto a mim, eu, como grupo, eu vim evoluindo, né? Óbvio que depois que tu tá titular, tu consegue uma sequência e tu vai melhorando, e foi isso que aconteceu, e tenho cada vez estado melhor, só que, né, eu acabei não fazendo os gols do tanto de número quanto eu fiz no Paulistão, mas também, né, são outras circunstâncias também, outras, né, até mesmo eu acabava jogando um pouco mais próximo ao gol, mas que nem eu falei, eu tô aqui para ajudar, seja de qualquer forma, né, sou um dos que mais corre aí no time, isso vocês não têm acesso, né, mas a gente aqui sabe, então a gente sabe o quanto eu me dedico também na marcação, o quanto que eu ajudo, e isso é importante, né, eu e o pessoal aqui também saber o quanto que eu ajudo, não só jogando também, tenho dado assistência e feito gol também, e procuro sempre melhorar. Todo atleta tem fase boa e tem fase ruim, comenta Andrigo. Exatamente, são fases, né, e
e no Paulistão também era um outro time, era outra fase que cada um vivia, né? Outra treinador até mesmo. Então as coisas vão mudando, a gente tem que estar sempre se adaptando. A gente nunca sabe quando vai se machucar ou não, que nem veio uma lesão. E o importante é a gente estar disposto a trabalhar e jogar. Quem vai escolher vai ser o treinador, então, né, não cabe a mim falar. E o que está ao meu alcance é dar o máximo, como eu venho fazendo e me dedicando o máximo, contribuindo, seja com gol, seja com assistência. E o resto eu creio que, né, naturalmente vai vir. Andrigo foi perguntado sobre o trabalho do departamento médico. Então, aqui a gente tem profissionais extremamente capacitados, né, que ajudam a otimizar esse tempo aí de retorno ao gramado. E o jogador, ele tá entre, né, a excelência e a doença, porque a gente é esporte de alto rendimento, então tá ali dando o seu máximo, se dedicando diariamente, treinando forte para jogar no mesmo ritmo, um ritmo maior até. E pode acontecer isso daí, né? A gente vê aí vários clubes tendo lesões, o calendário ele é mais apertado. E então, né, quando acontecem essas coisas, a gente aqui está entregue em boas mãos, que a rapaziada do departamento médico são muito capacitados, como eu falei, e nos ajudam, nos auxiliam sempre aí para estar cada vez antes no gramado. Para um jogador de criação no meio-campo, Andrigo respondeu quais as diferenças de se jogar com um centroavante nato e um jogador com mais mobilidade. Preferência eu não tenho, eu sempre falo que a gente tem que se adaptar com quem está jogando. Então, óbvio que a gente tem que saber também as características do companheiro, né? Alguns preferem bola em profundidade para correr quando é um jogador de mais mobilidade, e outros, né, preferem mais no pé para poder proteger, fazer um pivô, ou até mesmo, né, uma jogada individual. Então, acho que passa muito de quem o professor escolher para jogar, e a gente, né, eu no caso, se estiver no campo, me adaptar a esse meu colega, que aí com isso vai facilitar, né, o jogo em si de todo o grupo. O que o Guarani está fazendo neste período até a partida contra o Náutico? Respondeu o Meia. Então, é aquilo que a gente vem conversando, de todo o jogo ele é uma final, então é pra gente tratar o jogo como uma final, né, que é isso que o campeonato pede, se dedicar em todos os jogos da mesma maneira. Todos os adversários são difíceis, a gente pode ver aí, né, o campeonato ele tá no meio, mas ele tá muito embolado ainda, e a gente tem capacidade e estamos brigando ali na parte de cima, e temos que manter isso até o final. Com isso a gente precisa, né, levar para dentro de campo tudo aquilo que a gente conversa, tudo aquilo que a gente treina, e quando a gente consegue levar isso para dentro de campo com atitude, a gente tem sido feliz. Podem pensar, né, mas a sequência de jogo vai quebrar a sequência de jogo, mas não, como o calendário acaba sendo mais curto, e a gente tem períodos de jogos aí um em cima do outro, a gente precisa de descanso também, porque descanso também é treino. Então, né, principalmente para quem vem tendo uma sequência, eu mesmo tive uma sequência grande de jogos e de minutagem também, ficando até o final do jogo em vários. Então, para a gente se torna importante para recuperar o nível de força, né, dar uma descansada e se preparar melhor para o próximo jogo, e ir com o tanque cheio, né, como a gente fala. Outro assunto abordado na entrevista com Andrigo é o alto índice de cartões amarelos. Então, como a gente joga, que eu falei antes de jogar como se fosse uma final todos os jogos, a gente não sabe quando que vão tomar um amarelo ou não. Às vezes até a gente acaba levando esse amarelo porque merecia, mas muitas vezes também não. Então o nosso time não pode deixar de fazer uma falta, seja lá na frente, seja lá atrás, que pode resultar num gol, porque o cara tá pensando em jogar o próximo jogo. Eu acho que é aquele momento. Então, né, se precisar fazer uma falta, para que seja uma falta tática, ou então sem querer, como acontece, a gente tem que fazer, e aí acaba resultando isso aí, né? Com lesões e também alguns suspensos, a gente não consegue repetir tantas vezes a equipe, ou se repetiu, acho que repetiu uma vez só. Mas também a gente mostra a força do grupo, então, né, tem que ver o lado bom também. A gente mostra a força do grupo, aonde que a gente está brigando, pelo que a gente está brigando, e sem ter repetido a escalação praticamente. O que o Guarani tem que fazer para se manter entre os melhores da competição? Respondeu Andrigo. Eu posso falar do que a nossa equipe pode fazer, né, para continuar brigando pelo acesso e tá, né, ali no G4 lá no final.
que é transferir, que nem eu falei, transferir o que a gente vem se cobrando, que a gente vem falando, aprender com os erros rapidamente, para não cometer os mesmos erros e assim tá evoluindo, e transferir o que a gente treina, né, o que o professor Daniel e o staff coloca ali para a gente em cima de cada jogo. Então ter disciplina, né, de fazer essas coisas juntando com a atitude, né, porque não adianta nada também só treinar e não pôr em prática. E todas as vezes que a gente fez isso é como se fosse uma receita, né, uma receita que a gente tem das coisas boas que aconteceram com a gente, das coisas ruins, e pegar isso daí, os exemplos bons e ruins, e transformar em atitude, porque a gente sabe o caminho e a gente está traçando esse caminho. Júlio, ontem a gente já debateu. E aí, Regis e Andrigo, Regis no banco, Regis, enfim, né? É um problema do treinador, como gosta de falar o CH, problema do técnico Daniel Paulista, Júlio. Pois é, né, CH? Mais uma dúvida agora pro técnico Daniel Paulista administrar nesse time do Guarani, né? É um problema bom, né? Já pensou se você tiver uns 3 problemas desses para escalar time de futebol? Olha, agora você tem o Regis. Então, eu acho que ele vai tentar isso aí, e também um pouco da minha expectativa, né? De colocar um cara na frente do Andrigo ou do Regis, eu acho que vai ser o Regis, um cara mais móvel. Quem vai ser, eu não sei. Porque para mim tá muito claro que com o Lucão à frente, o futebol do Andrigo, inclusive, foi atrapalhado pelo estilo de jogo do Lucão. Não é o Lucão, é um cara com as características do Lucão, menos móvel. Então, com o Regis, eu tenho a impressão, por ganhar mais opções também, ele deve experimentar uma outra situação. Talvez não nesse sábado, mas na sequência, quando o Regis estiver pronto, que eu tenho a impressão que o Regis vai começar no banco, porque ficou muito tempo parado, né? Ele vai encontrar uma maneira mais móvel desse ataque utilizar. Não é que ele não vai jogar mais com o Lucão, ele vai jogar, mas de maneira mais pontual, como acontecia no passado. De qualquer maneira, é só o futuro, só o tempo vai nos mostrar qual o caminho que o treinador vai adotar. Agora, uma coisa é muito clara, tendo o Regis e tendo o Andrigo, continuar utilizando o Lucão à frente dos dois, ou de um dos dois, aí passa a ser teimosia. Até o Andrigo como falso 9 funciona, menos da maneira que está, na minha modesta opinião. Será que vai aprontar o Daniel Paulista em relação à estrutura tática com o Regis e com o Andrigo à disposição, hein, Glega? Eu acho que está muito claro, viu, Júlio? Ele, inclusive ontem, ele participou lá no programa Os Donos da Bola e ele deixou muito claro, né, que não vai mudar a estrutura do time. O Regis é uma volta significativa, claro, né, era um jogador, é o jogador ainda mais importante desse elenco, mas, né, tá fora de ritmo, com tempo parado. Então ele vai fazer a mesma... Se lembra quando o Andrigo machucou? O Andrigo era um jogador importantíssimo, fazendo gols, jogando fino da bola, o Regis na sua reserva. Aí o Regis assumiu a titularidade, começou a ir bem e tal. Na volta do Andrigo, cautela, calma, e vai ser isso que o Daniel vai fazer. Essa é a característica do Daniel, né? E ele não vai mudar. Ele não vai mudar o jeito de jogar. Ele deixou claro e a gente já percebe. Ele teve inúmeras oportunidades de mudar a plataforma, ele teve inúmeras chances de tirar o Lucão do time, já teve, e não o fez, e não vai fazer. Na última partida houve sim uma evolução do Lucão, até fazendo gols, né, participando de algumas jogadas de ataque. Então eu acho que ele vai tentar isso, é recuperar o Lucão, é colocar o Lucão em condições, né, é tentar armar um jeito de fazer esse time jogar em função do Lucão e para o Lucão. Ele não vai tirar o Lucão do time. Tem a chegada aí, claro, a hora que tiver condições, né, reunir, tiver 100% do Todinho, aí pode ser que ele tenha uma troca, mas para colocar Andrigo e Regis para jogar, eu duvido muito. Ele não vai fazer isso. O Andrigo um pouco mais à frente, ou o Regis até, né, mas não vai. Até pela característica, né? Até pela característica de ambos os jogadores que gostam de vir de trás, né? Mas não vai colocar. Você tendo dois homens abertos, né? De velocidade, do jeito que o Guarani joga. Vai colocar dois homens para jogar por dentro ali, com a mesma característica. Eu não faria isso, de forma alguma, né? E acredito também que ele não vai fazer.
Ele vai manter o mesmo jeito de jogar com um dos meias, e aí você tem duas opções significativas, que é o Regis e o Andrigo. Aquele que tiver melhor joga, né? Quando não pode contar com um, tem o outro ali para substituir. Ontem, naquele bate-papo com o Daniel Paulista, deu para perceber algumas coisas, né? Em questão de escalação, em questão de critérios. Bem isso, viu, Júlio? Bem isso que ele vai fazer. Não vai mudar. Claro, eu também acho que o Guarani com o Lucão do Break fica muito previsível, fica muito lento. Mas, olha, não acredito que haja melhora nesse quesito. Vai manter o Lucão lá e o torcedor torcer para que o Lucão faça bons jogos, como fez na última partida, continue nessa evolução. Ou que o Todinho reúna condições rapidamente, que eu acho muito difícil também, para ser o titular da posição. O professor Daniel está virando o Alan Al no quesito teimosia, pergunta aqui o Robson Oliveira. Os técnicos falam muito sobre convicção, né? Que às vezes a gente não concorda muito, e é justo às vezes não concordar, mas eles vão nesse ponto de convicção. Ontem, mais uma entrevista do Daniel Paulista, ele justificou assim algumas escolhas, inclusive na tela da Band. O Batista costuma dizer o seguinte, né? Que o treinador, ele imagina, o Gleg foi treinador, pode ser que concorde ou não, aquela velha história. Bom, vou tentar mais um jogo. No próximo jogo vai dar certo. É assim que funciona. Eu fui treinador, né? É exatamente isso. Porque durante a semana você vê que o cara tem condições, você vê que, né, no dia a dia... E aí você fala, aí esse cara vai me ajudar. a gente chama o tal de leão de treino, né? Exatamente, mas aí você coloca no jogo, as coisas não acontecem positivamente. Mas aí o treinador fala, mas também é um jogo só, né? Vou dar mais uma oportunidade para ele, na próxima partida ele vai. E aí vai indo. Exatamente, é exatamente isso que acontece. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? Ô, Júlio, eu fiquei feliz aqui da visita. Muito bem tratado, hein? Volte muito obrigado. mais vezes. Você é sempre Só muito faltou uma coisa, né, Júlio? Trazer os solfejos, né? Veio verdade. Aqui de mãos atadas. Muito pelo contrário, eu vim buscar os solfejos. É isso aí, por isso que é cobrão. É isso aí, Marquinhos. Valeu, Júlio, abraço, tchau. Já tem mais aqui do Nossa Área. Agora são 12 horas e 24 minutos. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Futebol brasileiro meio paradão nessa quarta-feira, mas tem bola rolando na Bezona e um duelo paranaense. Um time brigando aí pela liderança, o Coritiba, contra um desesperado Londrina. O jogo será às 9h30 da noite no Estádio do Café. O provável Londrina, do técnico Márcio Fernandes, de César no gol, Matheus Bianchi, Simon, Lucas Costa e Felipe Vieira, Tarek, Johnny, Lucas e Lucas Lourenço, Marcelinho, Caprini e Salatiel. Já o Coritiba vai a campo com Wilson no gol, Natanael, Henrique, Luciano Castanho e Guilherme Biro, William Farias, Matheus Salles e Robinho, Vagninho, Igor Paixão e o artilheiro Léo Gamalho. Quem apeita o jogo é André Luiz de Freitas Castro, de Goiânia. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19-98194-4285. Telefone 19-3202-4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopesas.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos aos destaques finais aqui no Nossa Área. Começamos com a Ponte Preta, Antônio Lupe. Tá legal, Júlio, e a Ponte Preta treinou hoje de manhã no estádio Moisés Lucarelli. Mais uma vez, em silêncio. Nenhum atleta conversou com a imprensa a respeito do jogo de sexta-feira contra o Sampaio no Majestoso. A Macaca precisa da vitória para se distanciar da parte de baixo da tabela. Sem André Luiz, a dúvida fica em relação ao seu substituto. Tem Marco Júnior, tem Leonaldi, tem Locatelli, tem Lucas Cândido. São possibilidades que o Gilson Kleina tem até amanhã, data da última atividade, para confirmar a equipe que vai enfrentar a Bolívia querida. Muito bem, terminamos aqui o Nossa Área. Vem aí a edição nacional, volta às 5 horas do comando do Bandeirantes Esportiva. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas. ZYK 569. Transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Júnior. Agora é na grande área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Oferecimento Siemens. Faltou prudência? Com proteção elétrica não se brinca. Siga Siemens. Lá vamos nós, a partir de agora, vamos unir o Brasil com a maior e melhor rede de rádios do país. Esta é a sua rede Bandeirantes de rádios, direto e reto na ponta da linha. Reparou no campo de ataque, de graça pra fazer mais um. Calera entrou na cara do gol, bateu! Um dos caras que mais conhecem futebol nesse país. Desde a minha ida